tipo de monitoramento no programa de hoje, viu, Aninha? E a gente vai fazer, a gente está de olho, viu, Joel? Boa tarde aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. A coisa foi mais complicada durante a madrugada mesmo, né? A gente percebeu que ao longo da manhã essas manifestações foram perdendo força. E agora a gente não tem notícia de rodovia completamente fechada aqui no estado de São Paulo. Aliás, eu já vou trazer aqui uma atualização que nos foi encaminhada pela Secretaria de Segurança Pública, né? Falando aqui do trabalho que a Polícia Militar vem fazendo nas estradas. A polícia agora está monitorando rodovias. São mais de 20 que são monitoradas agora, Joel, mas não é porque são rodovias que tem bloqueio. Tem aglomeração de caminhoneiro. O pessoal parou ali em algum posto ou parou em acostamento, principalmente. Bloqueio parcial. A gente tem nas cidades de Bebedouro, Caraguatatuba, Franca e Teodoro Sampaio. Nesses locais tem uma faixa que está interditada, mas só. Eles não estão retendo mais caminhoneiros. Aqueles que chegaram, ali pararam e ficaram. Dessas rodovias que a gente está vendo aqui, dessas cidades que a gente citou, eu vou destacar a Caraguatatuba, né, que é a rodovia dos Tamoios, uma rodovia bastante movimentada, que tem uma faixa interditada desde o comecinho da manhã por esses manifestantes. Então, a palavra que eu posso trazer para o nosso ouvinte agora, Joel, é calma. Calma, porque a gente está percebendo uma situação que parece ter arrefecido. No final do dia, tudo pode mudar? Com certeza. Esses caminhoneiros estão aguardando um posicionamento do governo federal. E a gente percebe que dentro desse próprio grupo, a coisa não está em sintonia, né, totalmente, né? Eles estão divididos. Então, tem uma parte que quer trabalhar, tem uma parte que quer parar, como você mesmo falou. Mas em São Paulo, isso perdeu a força ao longo do dia. E por que eu acho que é importante a gente ressaltar isso? 2018 foi um caos. Quando houve a greve dos caminhoneiros, a gente viu faltar de um tudo por aqui, né? Todo mundo parou. Eles descobriram que tem um potencial de parar o país. E isso tem um trauma, isso causa um trauma nas pessoas. Essas informações, vai ter bloqueio, vai ter greve, vai ter paralisação, começaram a circular muito rapidamente ontem pelas redes sociais. Então a gente teve uma corrida aos postos, teve dono de posto de combustível que aumentou o preço do pessoal para o pessoal ir abastecer. E a gente vai abordar isso no Bora Brasil de hoje, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, nesse instante, o que a gente tem é uma situação que aparentemente está sob controle. E qualquer desavença, qualquer bloqueio novo, se esse movimento voltar a crescer, a gente vai informar aqui para o nosso ouvinte. É uma canalice sem igual, um oportunismo sem tamanho, dono de posto aumentar o combustível sem qualquer justificativa para isso, né? Não tem cabimento isso. Acho que nós temos que ficar bem em cima disso e dar nome aos bois mesmo, porque é uma sacanagem com o povo. O povo já não aguenta pagar esse valor altíssimo no combustível, né? Já suportamos 9 aumentos somente nesse ano. 9, gente. 9 reajustes da gasolina e do álcool, né? E ainda vir dono de posto aí reajustar, subir preço de combustível sem qualquer justificativa. Aí não dá. Pelo amor de Deus. Espero que o PROCON também fique atento a isso e que tenha condição de tomar algumas decisões importantes para respaldar as pessoas que estão muito maltratadas, né? Que estão machucadas, para te falar a verdade. Então você, irmão caminhoneiro que está me assistindo agora, receba o nosso respeito, receba o nosso carinho e espero que vocês atendam o nosso pedido. Nós precisamos tocar esse país. E sem vocês não tem jeito. Não adianta falar que tem, porque não tem. Vocês são importantíssimos, como todo cidadão é importante. Então você é top de linha, você é demais. Espero que você siga aí na sua jornada de trabalho, ajudando a construir um país melhor. Um abração, tá? Pode mandar mensagem para cá e mandar buzina no final. Não se esqueça de buzinar no final, porque é legal ouvir aquela buzinada, aquela pom. Bora lá. Aninha, vamos aos destaques do nosso jornal? Vamos nessa. Caminhoneiros desocupam maior parte das rodovias após apelo do governo. Em São Paulo, postos aumentam o preço do combustível com procura maior de motoristas que temem desabastecimento. O governo paulista afirma que a polícia tem autorização para desfazer bloqueios. Inflação tem nova alta em agosto e acumulado em 12 meses passa de 9%. É a maior taxa em quase 20 anos. Custo dos combustíveis foi maior influência nesse resultado.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reage às acusações de Jair Bolsonaro de fraudes no sistema eleitoral. Luiz Roberto Barroso chamou o presidente de farsante e afirmou que o populismo busca culpados para o fiasco. A falta da segunda dose da AstraZeneca atinge metade das unidades básicas de saúde de São Paulo. A prefeitura tenta remanejar vacinas para garantir o atendimento. E cada vez menos brasileiros estão internados com Covid-19. Um levantamento mostra que mais de 90% dos estados e 85% das capitais estão fora da zona de alerta. Que legal, né, gente, que esses números já estão se mostrando bem mais favoráveis, ou seja, a pandemia está sendo controlada, a vacina está avançando. Agora, você que está precisando aí da AstraZeneca, que notícia é essa, hein? Mais da metade já dos postos de vacinação aqui de São Paulo estão apresentando alguma dificuldade em fornecer a AstraZeneca, ou não especificamente tem a AstraZeneca, né? Porque a Fiocruz está enfrentando dificuldade com os insumos que tem que vir lá da China, nós sabemos muito bem disso. Então, até onde eu sei, claro que daqui a pouco nós entraremos nessa pauta com mais contundência, a Fiocruz deverá enfrentar dificuldade nas próximas 2 semanas. Então, durante aí 14, 15 dias, não dá para a gente prever coisa boa nesse sentido, não. A Fiocruz, que ficou de produzir a vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, com independência total, sem depender dos insumos lá da China, a partir de outubro. Espero que isso se concretize também. Ana? E aí, Joel, só para a gente falar mais desse caso, né, desse problema da AstraZeneca, a gente tem 468 postos em São Paulo, mais de 240 sem vacina, sem a AstraZeneca nesse instante aqui na capital. Já já mais detalhes. Boa, vamos para Brasília então. Vamos. Um dia atípico, um dia de muito temor, né? Como você disse aí, porque o que passamos em 2018, inevitavelmente, veio na nossa mente hoje pela manhã e ontem à noite não foi diferente. As estradas sofrendo pra caramba, os motoristas nas rodovias pelo Brasil inteiro sofrendo, enfrentando muita dificuldade, vários pontos de protesto, alguns bloqueios mesmo. Um deles, eu destaco novamente, principalmente para você que está chegando agora, na rodovia Anhanguera. A rodovia ficou completamente bloqueada por pelo menos ali umas 3 horas, pelo que vi, nos 2 sentidos na altura de Limeira. Logo depois, felizmente, a polícia conseguiu negociar com os caminhoneiros que seguiram viagem. Bom, o João Pedro Melo está lá em Brasília, né, o Aninha? Isso. Porque me parece que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, está atento a essa situação e está fazendo o que pode para tentar demover os caminhoneiros desse tipo de ação, né? Exatamente. Já havia ali um áudio, né, que vazou durante a noite, durante a madrugada, pedindo para que eles não participassem dessas manifestações, e hoje há uma previsão, ou havia pelo menos, né, de um encontro com representantes dessa categoria para discutirem essas novas paralisações. Em que pé que está essa conversa, hein, João Pedro Melo? Boa tarde para você. Oi, João. O João não está aqui, não. João Pedro Melo, vamos tentar restabelecer o contato com ele, mas ontem mesmo circulou um áudio que foi enviado pelo presidente da República. Esse áudio viralizou com uma velocidade muito grande e chegou ao conhecimento dos caminhoneiros. Naquele áudio, o presidente pedia para que os caminhoneiros voltassem o quanto antes a atuar, voltassem a transitar, porque nós sabemos que o Brasil depende dos caminhoneiros e uma paralisação geral seria muito negativa para a nossa economia. Exatamente. Pois não, Ana? Áudio restabelecido aí. Isso, João já está com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Ana. Oi, Joel. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui nessa expectativa, né, para essa reunião entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e também os caminhoneiros. Aqui no Palácio do Planalto estão os dois, os caminhoneiros estão participando por meio virtual. A gente, inclusive, não consegue ter um número de quantos caminhoneiros de fato estão participando dessa reunião. Assunto, claro, a paralisação que atinge várias rodovias do país. Mais cedo, em uma conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que iria conversar com os manifestantes ainda hoje, entre os intervalos de agendas. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá, ok? Para a gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu.
Bom, o que a gente tem de destaque também a respeito, né, de bloqueios aqui em Brasília é que a esplanada dos ministérios segue fechada. O bloqueio que dá acesso aí, nessa via que dá acesso, na verdade, ao centro de Brasília, segue desde domingo à noite. Caminhões e ônibus que vieram para a capital do país para as manifestações de 7 de setembro continuam estacionados ao lado do Teatro Nacional e também ao longo de um período da esplanada. Apenas alguns ônibus do transporte público da capital passam por essa via. De acordo com o governo do Distrito Federal, já há negociações avançadas com os manifestantes para que eles deixem o local. Ontem, no fim da manhã, alguns desses manifestantes tentaram agredir jornalistas que estavam na portaria do Ministério da Saúde e posteriormente tentaram invadir o prédio. A Polícia Militar aqui do DF negou em um primeiro momento que a tentativa de invasão tivesse acontecido, fato que foi confirmado logo depois pelo próprio Ministério da Saúde. Os jornalistas conseguiram se abrigar então no prédio do Ministério, que foi prontamente fechado pela segurança do local. Ninguém se feriu e a gente, claro, continua acompanhando aqui, tentando saber o que vai sair de fato dessa reunião entre o presidente da República, o ministro da Infraestrutura e os representantes dos caminhoneiros. Até porque fica difícil de imaginar, né, Joel e João, o que pode ser oferecido para os caminhoneiros nesse instante, né? Porque eles têm várias reivindicações e é claro que a questão do preço do combustível é uma delas, mas não é a única, né? Existem entidades que estão ligadas a essas manifestações que falam das mais diversas pautas. Questão do STF, por exemplo, uma parte desses caminhoneiros abraçou as pautas do próprio presidente Jair Bolsonaro. E a gente viu a sequência de problemas que as falas do presidente no dia 7 de setembro trouxeram até agora para o próprio presidente, né? Esse era o temor, né? Esse era o temor de você incitar algumas coisas. Exatamente. Agora, veja a diferença desse movimento para o movimento de 2018. Lá havia uma coordenação centralizada. Então, quando parava tudo de uma vez. Agora, a gente tem percebido que as situações são diferentes, são distintas. Há bloqueios, há pontos em que a rodovia está ocupada somente no acostamento, outra em uma das faixas. Não há uma coordenação central, né? Ontem, logo depois que o presidente enviou aquele áudio, alguns caminhoneiros duvidaram que aquele áudio seria verídico, né? Tanto que depois o Tarcísio Freitas ele teve que fazer um vídeo, esse vídeo circulou meio que endossando aquele áudio também. Então isso mostra que o presidente tem condição de fazer com que esses caminhoneiros voltem o quanto antes a circular. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Acho que o principal daqui para frente, como eu falei ontem várias vezes, é a gente trabalhar para buscar o entendimento em todas as esferas. Não só por parte dos caminhoneiros, não só lá no Congresso, mas também no STF, o próprio presidente. Não adianta a gente ficar complicando mais a situação de um país que está vivendo uma complicação, acho que sem precedentes. Eu estou vendo aqui esse índice inflacionário que você já destacou, que destacaremos daqui a pouco com mais contundência, de quase 1% no mês de agosto. A carne subiu 30% em um ano. A gasolina 39% em um ano. O álcool sabe quanto? 62%. Então essas coisas todas não podem ficar alheias a esse momento que estamos enfrentando no Brasil. Esses problemas só serão solucionados se conseguirmos resolver o problema do país como um todo, sabe? Tratando como uma coisa única. Isso. Não é? Exatamente. E não adianta ficar puxando a corda de um lado, o outro puxa do outro. Ninguém ganha no final da história. Deixa eu até dar um tchau aqui pro João, que o João tá ali Tchau, monitorando para ver se tem algum movimento. Obrigada, viu, João? Bom trabalho. Valeu, pessoal. Bom trabalho a vocês. Até mais. Abraço. Mas uma das análises que a gente fez, Joel, depois daquela paralisação de 2018, tudo bem que a gente tinha uma outra situação, tinha um outro contexto aqui no país, foi de que, naquele momento, a paralisação apareceu como uma solução que parecia, aliás, como algo possível de trazer uma solução para esses caminhoneiros, mas com o tempo passando, os meses passando, foi percebido que, na verdade, aquilo foi um grande problema. Porque os caminhoneiros, assim como qualquer outra área da economia, dependem muito da evolução da economia. Se a indústria para, se a gente vê a economia começar a arrefecer de novo, o frete é muito prejudicado, tanto por encarecer quanto pela redução dele também, né? Então, em 2018, a gente estava vindo num processo de recuperação da economia e a paralisação dos caminhoneiros, a greve, foi responsável por uma virada nisso, no PIB e no aumento da inflação naquela época. Pode ter o mesmo efeito agora. Tanto pode que algumas associações já correram para dizer que não tem nada a ver com isso, que não estão envolvidas com essa paralisação, porque também não tem interesse
em, mais uma vez, frear o crescimento tiro da no economia brasileira. É o famoso tiro no pé. Sabe quanto que subiu o diesel, Ana? Eu já consegui abrir tempo? aqui. Um ano? Em 12 meses, 35,4%. Então, e aí a gente pega a gasolina, o que representa para a álcool. categoria e para a gente como um todo. Exatamente, né? Os combustíveis, eles pressionaram demais, principalmente no mês passado, a inflação. E eu quero colocar aqui no ar, ô Joel, só antes da gente passar a bola para a Bruna Barbosa, que está aqui com a gente para falar sobre isso também, a fala do presidente da Associação Nacional dos Transportes de Carga e Logística, que a gente ouviu aqui mais cedo também na Rádio Bandeirantes, o Francisco Pelúcio. Ele chamou esse movimento de mal intencionado, disse que conhece as pautas dos caminhoneiros e que é contra, assim como vários empresários do setor, paralisações que podem prejudicar mais ainda a economia. E a gente estava tendo quase certeza que nada ia acontecer, e de surpresa aí nós estamos aí com esse movimento, né? Saiu nomes aí que eu nem conheço as pessoas, nunca fiquei sabendo que representa os autônomos. Então, mas e nós vamos torcer. Agora tem meia dúzia de mal informado aí, de mal intencionado, prejudicando o nosso país. E não é nós, transportadores rodoviários de carga, e nem os representantes dos autônomos, que eu tenho certeza também não estão nessa parada, não. A informação que nós temos realmente é movimento para fechamento do STF, né? Eles querem também que seja reduzido o custo do diesel. Isso é uma coisa que vem se falando diariamente. E realmente sobre a história do voto impresso, isso aí, lideranças dos autônomos não estão nesse movimento. Eu tenho falado com eles e eles também estão junto com nós, empresários do transporte de carga, que somos contra qualquer movimento para prejudicar o nosso abastecimento. Claro, você se manifestar em prol de uma redução, por exemplo, do combustível, do óleo diesel, é uma manifestação completamente legítima. Agora, não tem nada a ver você manifestar para fechamento do STF. Isso aí não tem cabimento, né? Seria uma pauta completamente antidemocrática, né? Isso não cabe nos dias de hoje. Você pode criticar as pessoas que lá estão, mas jamais criticar a instituição. Por isso que eu percebo que não há uma coordenação nesses protestos que estão acontecendo agora. Rapidinho, só para vocês terem uma ideia dos aumentos, né, sofridos nesses últimos 12 meses de alguns produtos. Óleo de soja, 67%. Quase 70%. Pimentão você dispensa. Não vou nem falar o pimentão aqui, porque você deixa o pimentão de lado. Pepino a mesma coisa. Mandioca já é um produto importante, 42%. Feijão, 40%. Gasolina, 40% também. O músculo, que é uma carne de segunda, 39%. Açúcar, gente, eu vou falar aqui os que não tem muito para onde a gente correr, não. O açúcar, 38%. Patinho, dá para pular também, você pode escolher uma outra carne. Óleo diesel, 35%, 35,4%. Laranja, 33%. E aí vai. Pneu que o caminhoneiro usa, quase 32%. Arroz, 32% também. Então, uma subida exorbitante, né? São diferenças de preços absurdas, né? De 12 meses, gente. Olha aqui o frango também, energia elétrica, 21%. Então, é por isso que nós precisamos, de um jeito ou de outro, fazer com que esse país entre nos trilhos. E não é desse jeito que a gente vai buscar o entendimento, que a gente vai buscar a solução para esse problemaço que estamos enfrentando hoje. Exatamente. O problema é grave pra caramba. Então, os próprios caminhoneiros sabem que seria um tiro no pé você travar o país, como o país ficou travado em 2018. Tenho certeza disso, tenho certeza que eles têm ciência disso. Demonstraram a força mais uma vez? Pronto. Agora vamos tocar e batalhar por um país melhor. Exatamente, Joel. E tem vários caminhoneiros mandando mensagens no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente coloca a participação deles no ar também. É até legal ouvir esse pessoal mesmo, Exatamente. ouvir o que é que os nossos amigos estão dizendo. Às vezes a gente está falando besteira aqui. Seria legal ouvir o que é que você que está do outro lado do microfone aí tem a dizer. Você que está sentindo na pele, você que está vivendo essa dificuldade toda, você que está participando de algum desses protestos e aí por diante.